Olá, amigos, estamos de volta aqui na TINC TV para a apresentação do nosso Pense Nisso, esse programa que você já se habituou a assistir todas as noites, aqui nos canais 25 e 525 da NET. Muito obrigado pela sua sintonia de sempre e, como você sabe, diariamente nós trazemos aqui um convidado muito especial, um assunto também muito especial, um assunto interessante, e você tem gostado, porque você tem acompanhado o nosso programa, né? E acompanhe também a programação da TINC TV. Nós temos aqui uma variedade de programas e é uma programação feita especialmente para você, para a família. Legal? Então, muito obrigado sempre. E hoje nós temos mais um convidado especial, como sempre. Estamos chegando aos 220 entrevistados nesse programa, hein? São 2 anos de sucesso, graças a você que nos acompanha. Um entrevistado de sucesso e um assunto também interessante. O nosso convidado é um engenheiro mecânico. Hoje nós vamos conversar com um engenheiro mecânico. Aqui nós falamos de esportes, falamos de segurança, de artes, falamos de cultura, os mais variados assuntos, né? E hoje nós vamos conversar com um engenheiro mecânico. Pois é, ele está aqui do meu lado. Joel de Oliveira Júnior, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa, tudo bem? Obrigado, seu. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É um prazer. Realmente a gente fica satisfeito. Você tem um programa que tem uma audiência aqui focada no Vale do Paraíba e todo o resto, né? E a gente fica lisonjeado de estar aqui. Legal, eu que agradeço. E vamos conhecer esse engenheiro mecânico, hein? Preste bem atenção, começamos apresentando como engenheiro mecânico. Então acompanhe o nosso bate-papo. Bom, Joel, você é natural de onde? Eu sou natural de São Paulo, mas eu vim aqui para São José com 8 anos de idade. Meu pai é militar e a gente veio ali para o CTA e eu fiquei no CTA até os 22 anos mais ou menos, quando eu me formei engenheiro, novo, bem novo, e já saí de São José, fui para algumas localidades no mundo. Eu morei 5 anos na Suécia, pela Ericsson, depois eu morei na França, morei na Itália, morei no Caribe durante 1 ano no Caribe, foi uma experiência legal, e dentro do Brasil eu morei em várias cidades, né? Então eu tenho 49 anos, e então já essa barbinha branca aqui já está rodada. Rodou o mundo, né? Já rodei bastante. Agora, como é que foi mudar de São Paulo, capital, chegar em São José dos Campos? Eu lembro que a gente morava no Parque de São Paulo, ali em Santana, né? E perto da Praça Campo de Bagatelle, ali, as pessoas que conhecem. Eu nasci ali, né? E eu vim morar, a primeira casa que a gente veio morar foi no Parque Industrial. Era a Rua de Terra na época, né? Rua Anápolis, lembrei agora. E daí a gente ficou, acho que uns 8 meses ali no Parque Industrial, daí a gente mudou para o CTA e eu não sentia muito, né? Porque era criança e imagina você, eu não sei se as pessoas conhecem muito bem o CTA, é um condomínio fechado, gigante, né? Então era Mas tinha liberdade? Tinha liberdade total, né? Você tem segurança, liberdade e espaço. Então era tudo que uma criança quer. E a adolescência foi aqui em São José também? A adolescência foi aqui em São José, né? Eu, claro, viajava bastante com meus pais e tal, mas a adolescência foi aqui, né? E aquele menino correndo lá pelo CTA, tinha algum sonho ou não? Tinham vários sonhos, né? Tinha vários sonhos. Um deles, por exemplo. Um deles. Eu sempre gozado, né? Nunca ninguém perguntou isso, né? Mas eu sempre gostei de desmontar as coisas, né? Eu sempre gostei de desmontar. Sua mãe adorava, né? Meu pai adorava. Meu pai era mecânico de aeronaves. Mecânico de aeronaves, né? E isso aí foi prato cheio, né? Para ter coisa em casa para desmontar, né? Então,
Mas depois montava novamente ou largava ali? No começo eu desmontava e deixava desmontar. E aí que surgiu o desejo de ser um engenheiro? Eu sabia que eu ia para a área de exatas, né? Eu tenho uma habilidade manual boa, né? Então, ou era parte de artista, né, tal, ou para de exatas. E dentro da área de exatas, a engenharia se mostrou assim o melhor que eu tinha na época, assim, sabe? E eu muito novo eu entrei na faculdade com 17 anos. E eu era o calouro mais novo da minha turma, assim, né? Então é uma coisa bem legal assim que aconteceu. E eu fiz aqui na EI, na época, hoje é da ETEP, né? Na faculdade da ETEP. E me formei muito cedo, com 22 anos. Bom, o papo de hoje está sendo com Joel Oliveira Júnior, um engenheiro mecânico. Bom, por que está entrevistando um engenheiro mecânico aqui? Vai vendo e vai ouvindo. Bem, seu primeiro emprego em São José qual foi? Meu primeiro emprego não foi em São José. Eu passei num processo trainee do Itaú. Isso aí era muito difícil passar num processo desse. Era mais difícil que vestibular de medicina, para você ter uma ideia. Eram 3.000 pessoas para 30 vagas. Dos mais variados formações, né, das mais variadas formações. E eu passei nesse trainee e fiquei estudando mais um ano na área de finanças, dentro do Itaú como trainee para ser gerente já. Então eu com, 22 anos já estava estudando para ser gerente de banco. E depois de um ano eu pedi as contas do banco. Falei assim, isso aqui não é para mim, não, muito maluco. Não tem nada para desmontar aqui, né? Muito pouca coisa para desmontar. E daí eu saí lá de São Paulo, voltei aqui para São José e foi isso é uma pergunta interessante, que coisas ruins a gente nunca fala, né, para as pessoas, principalmente para assim, né, público e tal. Eu pedi as contas, porque eu muito novo e uma certa arrogância, sabe? E ninguém admite arrogância. Ninguém admite. Mas essa arrogância estava onde? De eu falar assim, uma autoconfiança muito grande. Falei assim, eu vou sair do banco e vou arrumar outro emprego lá em São José, né? Tem várias empresas em São José, eu vou para lá. E era na época do Collor, que, não tinha emprego em lugar nenhum. E eu voltei, mas eu não queria ficar parado, eu comecei a dar aula. Eu comecei a dar aula na escola que eu me formei, lá no Marioto, lá dentro do CTA. E eu tinha feito cursinho, né, na época, antes do vestibular. Eu fiz cursinho e eu dava aula muito alegre, sabe? Eu sou bem expansivo, tal, com bastante brincadeira. Dando aula no colégio, uma professora, Dona Estela, Deus a tenha, ela me chamou para dar aula em cursinho. E eu comecei a dar aula em cursinho à noite. E eu me comprei, cara, como cursinho, porque daí eu dava aula para 100 pessoas, assim, e não tinha que fazer chamada, era a melhor coisa. E nem fazer cálculo também, né? Não tinha nada. Como lá no banco. Não tinha nada, não tinha... E eu gostei muito de dar aula. Até hoje um dos objetivos meus é voltar a dar aula. E comecei a dar aula nesse cursinho da Igreja Batista, depois comecei a dar aula no Ângulo, no Poliedro, e dei bastante aula, e uma pessoa me chamou para vender carro. Olha só, lembra que tinha uma Piazza Vale?
Sim. Lá perto da Van hoje, né? Eu fui para lá e comecei a vender carro lá e eu vendia muito bem porque era engenheiro, mas eu tinha vergonha de falar, agora estou falando para todo mundo, né? Mas eu tinha vergonha de falar que eu vendia carro, né? Mas eu vendi carro, eu nunca fui o cara que mais vendeu, Mas vendia. Mas vendia, mas eu também nunca voltou cara com problema, sabe assim? E num desses atendimentos, eu atendi uma pessoa que ela falou assim, cara, qual a sua formação? Eu falei, sou engenheiro. Cara, você desenrola bem e tal, tem uma vaga lá na Ericsson, você quer ir? Eu fui para a Ericsson e daí começou a minha escola de verdade, né? A Ericsson é uma empresa que eu tenho no coração mesmo. E na Ericsson eu fiquei 2 anos trabalhando numa área da produção de celulares lá na Ericsson. E era o que tinha de mais tecnologia no Brasil nessa época, em termos de telecomunicações. E com mais ou menos 2 anos de Ericsson, eu fui convidado para ir para a Suécia. Era para ficar 6 meses na Suécia, eu fiquei 5 anos na Suécia e fiz uma carreira maravilhosa na Suécia. Daí voltei, da Suécia eu fui para Itália, França, Caribe, voltei aqui para o Brasil, eu tive que sair da Ericsson na época, voltei para o Brasil e daí morei em Curitiba, morei em São Paulo, enfim, fui correndo o mundo. Tá aí, ó, o programa de hoje ouvindo o engenheiro mecânico, o Joel Oliveira Júnior. Talvez você não está entendendo o programa de hoje, esse bate-papo que nós estamos tendo. Estamos conhecendo, nós trabalhamos na valorização de pessoas. Eu repito, estamos falando com o engenheiro mecânico. Daqui a pouco ele está contando um pouco da sua história de vida, né? Ele que, como nos disse, foi vendedor de carro, foi agente bancário, foi para a Ericsson, essa grande multinacional, e depois foi para a Suécia, né? Ficou 5 anos na Suécia. Bom, e aí? Acompanhe o nosso programa, que tem muito mais coisas para você saber e conhecer o entrevistado de hoje. Voltamos já, logo após o intervalo comercial, aqui no nosso Pense Nisso. Muito bem, nós voltamos aqui ao nosso Pense Nisso na TINC TV, agradecendo sempre a sua audiência e hoje um convidado muito especial, o Joel Oliveira Júnior, de São José dos Campos, um homem que já viajou o mundo todo, trabalhou muito tempo na Ericsson, a grande Ericsson, que é um orgulho aqui de São José dos Campos. E, como ele falou no primeiro bloco, teve aí uma luta de vida, foi vendedor de carro, professor, enfim, um engenheiro mecânico. Bom, você é uma figura nacionalmente conhecida, né? Não como engenheiro mecânico. Sim. Não é? Eu já acompanhei algumas palestras suas. Já vi no YouTube, tem muitas palestras do Joel Oliveira Júnior, esse engenheiro mecânico. Por que desse trabalho seu fora essa engenharia mecânica? O que o levou a se tornar um homem conhecido a nível nacional ou até internacional? A gente criou uma startup. Uma startup, a gente vai definir startup como uma empresa que tem alta tecnologia e é facilmente escalável. Então a gente criou uma startup que ajuda muito no tratamento de crianças com câncer, né? Então é isso que a gente faz. Pois é, então o programa de hoje trouxe aqui um convidado especialíssimo que tem um trabalho voltado às crianças com esse mal que é o câncer, né?
Então, esse trabalho ele tem desenvolvido não só no Brasil, como em outros países aí também. E por que de tudo isso? Então eu tive uma carreira muito focada em dinheiro, porque não tinha tanto dinheiro, então eu focava no dinheiro. E mais, Disseu, eu tive um filhinho em tratamento de câncer e ele faleceu, né? E eu descobri que não adiantava ter o maior dinheiro do mundo, né? Não faria a melhora e a cura do meu filho, sabe? E uma coisa que é legal, que quando você tem uma pessoa que você ama muito e está ali no hospital, está numa UTI do hospital, você chega para o médico e fala assim, quanto que é o cheque que eu tenho que assinar? Hoje é Pix, né? Hoje é mais Pix. Mas qual é o cheque que eu tenho que assinar? Quanto que é o valor? E tudo que você juntou, você pode assinar num cheque só, porque a pessoa que você ama é muito importante para você, né? E chega numa questão que você quer a melhora dessa pessoa tão grande que você tenta um acordo com o divino, né? Fala assim, ô Papai do Céu, troca de lugar comigo, né? Eu já vivi bastante e a vida dele é mais importante que a minha própria vida. Essa é a maior lição do príncipe da paz. Pô. A vida do outro é mais importante do que a sua própria vida. Então, nesse cenário, eu descobri que eu precisaria entregar algo para a sociedade, entregar algo para... Eu queria ajudar de alguma maneira as crianças com câncer e fiquei pensando nisso muito tempo na minha vida, sabe? É o depoimento que marca, né? Porque tudo aquilo que você conseguiu, o dinheiro que você conseguiu na Suécia, em todos os países do mundo, tudo aquilo que você amealhou trabalhando, né? Como você disse, num momento desse aí, não vale nada, certo? No momento que você está vendo ali a vida do teu filho em risco, né? Então ali é só Deus e o dinheiro pouco importou naquele momento, né? Exato. Mas aí houve a perda do teu filho, né? Sim, eu perdi o Lucas e depois eu continuei na empresa. Nessa época eu era diretor de uma empresa americana aqui no Brasil, na área de telecomunicações. E eu continuei na empresa e depois de uns 4 anos eu tive um sonho, um maluco assim, e eu desenhei, de manhã eu desenhei o que eu tinha sonhado e tal, e fui levar lá para o médico, lá no GAC, onde que o meu filho foi tratado. Então, 4 anos depois da morte do meu filho. Eu levei lá e o Dr. Marcelo é uma ótima pessoa para você entrevistar. Eu perguntava assim, olha só, eu estou com essa ideia aqui, eu sonhei com isso. Ele falou assim, isso é possível? Ele ficava assim, isso é possível, João? Isso é possível? Eu falei, é possível. No quarto isso é possível? Eu comecei a desconfiar se era possível isso. Mas daí, é possível. Era possível. Ele falou assim, se isso for possível, você vai salvar muita, muita vida de criança. Então nos conta esse sonho. Então, o sonho eu tinha... todo mundo que cuida de criança com câncer, a indústria que cuida de criança com câncer, ela foca muito na criança. E eu, pensando em ajudar, falei assim, eu quero ajudar os pais. Isso foi no sonho, né? Você perguntou. Eu queria ajudar aos pais para livrar algumas incumbências do pai e da mãe, para deixar ele cuidar melhor ainda do filho.
cuidar de quem cuida do filho, sabe assim? E eu sonhei com uma nuvem e os envios de dados no celular, sabe? Envios de mensagens no celular. É isso que eu sonhei. E daí a gente foi amadurecendo essa ideia, né? Depois que o médico falou assim, isso é possível e vai salvar muita vida, virou virou a minha vida, virou o propósito de vida. Então, eu que fui moldado de alguma forma nas últimas tecnologias do mundo, sabe? Em alta tecnologia, implantando alta tecnologia em tudo quanto é lugar, eu sonhei com uma coisa que era possível e ia ajudar muito criança com câncer. Então a gente desenvolveu um wearable. O wearable é um dispositivo que está aqui, né? Esse aqui é o dispositivo. A gente gruda esse dispositivo na axila, na região axilar da criança e mede alguns parâmetros dos sinais vitais dessa criança e a gente passa para uma nuvem e a gente vai fazer algum detalhe dessa nuvem que você vai adorar também. A gente passa para a nuvem e passa para o celular do pai, da mãe, dos enfermeiros, dos médicos, quem tiver conectado vai receber esses dados do Joãozinho. Vai receber os dados do Joãozinho que está sendo tratado. Olha, a alta tecnologia, você está entendendo? Ele vai explicar melhor, porque é um mecanismo novo aqui. E nós estávamos falando no primeiro bloco ali com um engenheiro mecânico. E agora estamos falando de alta tecnologia, de um sonho. E aí me veio em mente aquele ditado que diz, Deus capacita as pessoas, não é verdade? Então naquele sonho Deus falou, vou capacitar esse homem aqui, porque ele vai salvar muitas vidas. Então, alguns dos nossos telespectadores devem ter passado, ou está passando o problema que o nosso Joel passou, e quem não está, né, propenso sujeito a ter esse tipo de problema na família, então preste atenção no segmento do nosso programa. Como é que chama isso aqui, Joel? Esse é um dispositivo, a gente está chamando de Mais Amigo, é um dispositivo, o nome técnico é wearable. Wearable porque é vestível. Então se você observar, ele gruda aqui assim, tá vendo? Ele gruda. E esse gruda, ele começa a medir a sua temperatura. Então, isso fica na criança? Isso fica na criança, na região axilar aqui, na axila da criança, de 0 até 19 anos. E mede a temperatura? Hoje está medindo o quê? Ele mede a temperatura, a localização dessa criança e a bateria desse dispositivo. Então ele está enviando esses dados aqui para o celular do pai e da mãe, né? Então esses dados são enviados para o celular do pai e da mãe, ou dos responsáveis dessa criança. Então isso só já vai ajudar muito, porque o pai e a mãe hoje, eles têm que, a cada 3 horas, por exemplo, tem que medir a temperatura dessa criança. Então, isso aqui vai ajudar muito, porque o pai e a mãe vai descansar mais, vai dormir melhor, que não vai precisar acordar a cada 3 horas. Então é um alarme, né? Ele vai gerar um alarme. Um alarme. Mas é muito mais. Por quê? Porque a gente está medindo essa variação de temperatura, isso de uma pessoa. Imagina 50 crianças num hospital, agora as 12 mil crianças no Brasil, mais ou menos. Isso aí gera tantos dados que a gente vai pegar esses dados, vai gerar chama machine learning, e gerando uma inteligência artificial, que a gente vai falar assim,
com tantos dados, como a gente pode salvar mais ainda a criança. Então, isso é o que vai gerar tudo isso aí. Tá aí. O programa Pense Nisso é prestar serviços e, como eu disse a princípio, sempre convidados especiais. Hoje um convidado muito especial e um assunto bastante especial. E você, com certeza, está gostando do programa, gostando da apresentação aqui do nosso Joel Oliveira Júnior, e tem mais na frente. Então, preste atenção, porque essa pecinha aqui, que foi sonhada pelo Joel, está salvando vidas e vai salvar muitas vidas. E isso foi uma capacitação que Deus deu a ele e ele vai contar mais aqui no nosso programa. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já já no Pense Nisso com o Joel Oliveira Júnior, o nosso entrevistado de hoje aqui no Pense Nisso na TIM TV. Até já. Bom, voltamos ao nosso Pense Nisso aqui na TIM TV, hoje conversando com o Joel Oliveira Júnior, esse engenheiro mecânico que, num sonho, desenvolveu uma peça, um dispositivo que pode salvar vidas de crianças, adultos também, Joel? Sim, pode salvar. A gente vai explicar, eu posso explicar melhor, né? Então, Por que salva a vida, né? Esse dispositivo aqui, todas as informações estão nesse dispositivo? As informações são geradas no dispositivo, mas elas vão para uma nuvem. Essa nuvem é muito interessante, porque a nuvem, ela é exatamente, a gente trabalha num lugar, a gente é de São José dos Campos, e trabalha num lugar que respira tecnologia. Uma dessas tecnologias que a gente respira é a Embraer. A Embraer, ela monitora as aeronaves no mundo inteiro. Então tem uma equipe aqui em São José dos Campos, a linha Eugênio de Mello, que monitora pelo menos 5.000 aeronaves no globo terrestre. Cada aeronave monitora 6.000 itens de cada aeronave. Essa nuvem, essa infraestrutura de nuvem é exatamente idêntica ao que a gente tem. É o estado da arte em termos de nuvem, de tecnologia de nuvem. É exatamente o que a gente usa para medir isso aqui. Então, isso aqui envia o sinal para a nuvem trata esses sinais e envia para envia para o hospital, envia para os pais da criança, sabe? É isso que a beleza da tecnologia. O wearable ele é legal, mas não é o mais... Não é tudo, né? Não é tudo. Isso depende das nuvens. Eu dependo desse cloud system, que é essa nuvem, para que a gente possa realmente monitorar. Então, eu não sei se você sabe, todo hospital de câncer infantil, ele cobre uma área muito grande. Aqui o GAC em São José dos Campos, ele cobre uma área de mais de 65 cidades. Por quê? Câncer infantil é raro. Câncer infantil é algo raro, né? E do total de câncer no mundo, somente 2% é câncer infantil. E a gente está falando de câncer infantil de 0 até 19 anos. É muito raro. Então você cobre uma área muito grande. O Joãozinho está sendo tratado no GAC, mas ele é lá de Bananal, então é longe. Mas e 92% das crianças que estão em tratamento de câncer são pobres. Mas não é porque pobre tem câncer, é porque 92% da nossa população é pobre. Então, o Joãozinho está lá em Bananal. E pode ser monitorado por aqui. Ele é monitorado por aqui. Então, o pai ou a mãe, não é que o pai ou a mãe são relapsos, né? Eles não entendem, às vezes... falta de conhecimento. Né? A importância do monitoramento de temperatura, por exemplo, dos batimentos cardíacos dessa criança. Então,
do hospital é enviado um sinal tanto para o pai, para a mãe, mas para o hospital que fala assim, olha só, Joãozinho está com febre exatamente agora. O que vai ser feito? Vai ter alguma ação, ou manda o remédio para lá, ou traz o Joãozinho para o hospital, ou manda o Joãozinho para um hospital ali perto para dar o primeiro socorro, mas essa criança vai evitar de ir para uma UTI, por exemplo. Então, vai evitar que essa criança chegue num grau mais avançado. Esse dispositivo aqui ele já está em uso com crianças com câncer? Não, ainda não. A gente vai, acho que até o primeiro semestre a gente vai implantar aqui no GAC ou em Curitiba, né? São os dois hospitais que já manifestaram que gostariam de ter essa Então já despertou interesse em hospitais que cuidam de crianças com câncer? Já. Você falou no começo que internacionalmente a gente despertou interesse nos Estados Unidos, na Austrália, na Suécia, em Portugal, nos Emirados Árabes, Chile, Argentina. Então tem alguns outros países que já querem tratar as crianças, monitorar as crianças através disso aí. Bom, isso aqui é um dispositivo único, né? Não foi pensado ainda. Não existe que envie o sinal da temperatura para o celular, isso aí já existe já. Mas não existe esse sistema todo pensado para a criança com câncer. Lembra que eu falei que somente 2% é câncer infantil? Ninguém em sã consciência desenvolve tecnologia para câncer infantil, porque é um nicho muito pequeno, é muito pouca criança, então você não gera dinheiro suficiente. Então, toda essa minha história de focar em dinheiro, eu vendi o que eu tinha para a gente ter essa disponibilidade dessa tecnologia, da nuvem, do aplicativo. Como é que chama isso aqui? O Wearable, é o mais amigo. O Wearable, né? O Luquinha. Não é o Lucky Tech, que é o nome da empresa, veio de homenagem ao Lucas, né? Lucky quer dizer sortudo e tech de tecnologia, mas é uma pequena homenagem ao Lucas, que é o meu filhinho. No Brasil, nós temos quantas mil crianças com problema oncológico? Hoje, em tratamento, são 40 mil crianças que estão em tratamento, aproximadamente. Mas a cada ano são diagnosticados 12 mil novos casos por ano. De 8 a 12 mil novos casos por ano. Isso de acordo com o INCA, lá do Rio de Janeiro. Então, isso no Brasil. No mundo, esse número é cerca de 360 mil novos casos por ano, isso no mundo. E a gente vai lutar, até ficar cotoco, para isso atingir a grande maioria das crianças no mundo. Agora, para você que passou por essa situação aí tão triste, né? Como é que você vê o Brasil cuidando das nossas crianças com esse problema? Você sabe que a gente tem uma tendência da gente mais jogar pedra do que enaltecer, né? A gente aqui no Brasil é uma das referências em tratamento de câncer. Tanto que lembra que eu falei que quando meu filho foi diagnosticado com câncer, a minha empresa americana falou assim, se você quiser mudar para os Estados Unidos, pode tratar aqui nos Estados Unidos, a gente arruma para você. E eu conversando com os médicos no lugar, falou assim, cara, talvez seja melhor ficar aqui no Brasil, porque você tem o apoio da família. E o tratamento é exatamente o mesmo. O protocolo que eles chamam é exatamente o mesmo. Então, o Brasil realmente tem bastante coisas a melhorar, mas a gente
não deixa muito a desejar lá para fora. João, quais são os os mais diversos cânceres que afetam crianças e adolescentes? Esse aí, por isso que é bom o médico, o Dr. Marcelo, ou a Rose do GAC virem aqui, que eles vão falar com mais propriedade. Mas o câncer que tem maior incidência infantil é a leucemia. Esse acho que é mais de 60% é leucemia. E depois alguns tipos de câncer. O câncer que afetou meu filho é o neuroblastoma, é um câncer muito, muito, muito radical, né? Muito difícil, e ele não resistiu, né? Mas tem uma gama bastante grande aí de câncer infantil, e não é nada genético, sabe? É algum bug, vamos falar assim, né? Na linguagem de tecnologia, é algum bug que gerou esse infortúnio, né? Agora, esse dispositivo salvador aqui, como é que ele está hoje para chegar até o mercado? Isso. A gente, hoje, eu cheguei até um pouco atrasado, me desculpa de ser, vocês não sabem, mas eu cheguei um pouquinho atrasado. A gente está hoje validando alguns pontos já com o aplicativo, com a nuvem, e daqui umas 3 semanas a gente está com a primeira versão pronta. E a primeira versão já vem... Os testes estão sendo positivos. Os testes estão sendo, assim, eu parafraseio ou copio a frase do Rufino. Eu estou irritantemente feliz, porque o que eu sonhei lá atrás, não chega perto do que a gente está fazendo, sabe? Então tem muitas pessoas ajudando também, sabe? Tem muitas empresas ajudando. A Embraer é uma que ajudou, a Compasso UOL tem ajudado muito, a Kainos. Então são empresas que a gente normalmente não sabe, não conhece. A gente conhece uma Embraer, uma Volvo que ajudou, mas tem muitas empresas e muitas pessoas. O Emílio, o Denis, a Paula, o Bruno, várias pessoas que ajudaram, sabe? E podemos dizer que essa salvação aqui é josense. Essa salvação é total. Tem gente de Londrina aí dentro, tem gente de São Paulo aí dentro, tem gente de São José, Campos de Jordão, Rio de Janeiro, multidisciplinar. Mas o nosso engenheiro mecânico é de São José. Eu sou daqui de São José. O sonhador é de São José, o idealizador, o criador é de São José. Sim, daqui de São José. E a gente quer colocar... O primeiro hospital vai ser o GAC. Eu perdi meu filho ali no GAC, mas é um hospital que gera carinho, que gera amor. Então, eu desejei que o primeiro hospital que tem essa tecnologia seja aqui o GAC em São José dos Campos. Nós já conversamos com a Rosemary aqui, sabemos do orgulho de termos aqui em São José o GAC, que atende não só a região, como o Brasil. Exatamente. Né? O Brasil. Então é um trabalho de abnegados, hein? Sim, total. Trabalho de abnegados, um grande hospital. Estivemos lá filmando, visitando. Então, o GAC tem feito um trabalho aí que só por Deus. E as dificuldades que eles passam, não é verdade? É uma coisa... Mas existe ali um conselho, existem os abnegados que ajudam de todas as formas, como tem muitos participando aqui desse projeto seu também, né? Sim, eu nunca, eu converso muito com a Rose, com o Marcelo, muito, muito mesmo. Não é possível fazer sem a consulta aos médicos, sem a consulta ao sistema inteiro, né? E eles sempre foram, assim, maravilhosamente atenciosos comigo, né? Sempre, desde o momento zero até agora, assim, eles são muito atenciosos comigo, né? E
esse dispositivo, ele já chamou a atenção do mundo, como você falou, né? Sim. Vários países estão interessados. Então, mas como disse aqui o Joel, a prioridade é aqui para o GAC de São José e depois Deus queira que esse pequeno aparelhinho aqui ganhe o mundo e salve tantas vidas, principalmente tantas crianças aí que passam por uma doença que judia, né? Judia. Não só da criança, como da família. Total. Não é mesmo? E você fez uma pergunta, falou assim, Joel, só criança? Eu vou explicar tecnicamente, né? Toda pessoa, então é toda pessoa, de todas as idades, que tem câncer, ela está começando um tratamento, toda pessoa, em todas as idades, que começa um tratamento de câncer, ela faz quimioterapia. Quimioterapia, ela causa na pessoa neutropenia. O que é neutropenia? A defesa do organismo reduz a níveis tão irrisórios que qualquer outra doença pode te matar. Então, isso para todas as idades. Em criança, é muito pior, porque a criança não sente se ela está com febre, ela não sente se ela tem uma arritmia cardíaca. Então, o que a gente criou, que é confortável para uma criança, pode ser confortável em todas as idades. Então, é claro que todo o sistema eu desenvolvi focado em criança, mas ele já é pré-preparado para todas as idades também. Então, é alguma coisa que veio focado no propósito de salvar a criança com câncer, mas que a gente pode ter uma gama de utilidade muito grande, sabe? Então vamos ter esse olhar para a criança primeiramente, né? Total. Eu falo com meus sócios falam, mas a gente pode ir para outras idades agora, e tem gente querendo já para outras idades. Eu falei assim, vamos começar a salvar criança com câncer e depois a gente começa outras idades. Então, e criança com câncer é de 0 a 19 anos, então a gente já tem uma gama de trabalho bastante grande. Programa de hoje conversando com o Joel Oliveira Júnior, ele que é um engenheiro mecânico e desenvolveu esse dispositivo aqui que vai salvar muitas vidas com certeza. Programa muito especial na noite de hoje aqui na TINC TV, no nosso Pense Nisso. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já já para o quarto e último bloco do nosso programa. Até já. Bem, nós voltamos aqui ao nosso programa Pense Nisso, aqui na TINC TV, hoje conversando com o Joel Oliveira Júnior. Ele que teve um sonho, depois da perda do seu filho por problema de câncer, ele teve um sonho, desenvolveu ali um desenho, levou esse desenho para alguns médicos, algumas pessoas, e discutiram sobre aquele sonho, e esse sonho está aqui, ó. É um dispositivo, né, que está aqui, que ele disse que é importante, mas não é lá tão assim, porque tem que ter a nuvem. Exatamente. E pela nuvem dá um conjunto todo que é chamado de LuckTech é o nome da empresa. A gente ainda vai desenvolver tudo isso aí. O Mais Amigo, né, que é o dispositivo que vai ficar ali com a criança. Tá. Isso aí é a parte visível, mas a parte invisível é muito maior. Agora eu vou te fazer a pergunta seguinte, nós estávamos conversando no intervalo, né? Nós estamos em São José dos Campos, essa terra da tecnologia, que dizem da agulha até o avião, e você conhece daí para frente, né? A cidade de São José dos Campos e o seu potencial científico. Por que você foi o escolhido para desenvolver esse aparelhinho? Poxa vida, matou. Falei do engenheiro mecânico, né? Apresentei como engenheiro mecânico. Nós temos muitos cientistas aqui, muitos pensadores, né? E o engenheiro mecânico, Deus lhe deu um filho e aí Deus recolheu esse filho e deu para ele a capacitação, a capacidade de desenvolver isso aqui para salvar a vida de tantas crianças. Uma coisa que eu falo, né, no YouTube, em todas as entrevistas, se eu puder diminuir
o número de pais que passaram pelo que você passou. passaram pelo que eu passei, essa aí a minha missão. E você vai conseguir. Vai tá matada, sabe? Então. Com certeza o nosso telespectador que está acompanhando o programa aqui está te aplaudindo. Com certeza. Obrigado. Pedindo a Deus que lhe abençoe, que esse dispositivo aqui seja um sucesso e que ganhe o mundo. Já está bastante legal assim. Cada dispositivo desse aqui vai estar grudado numa criança. Exatamente. Não é verdade? É. E todos querem o quê? Querem a saúde dessa criança. Então esse dispositivo vai, com certeza, minimizar aí o sofrimento dos pais, como você um dia sofreu. Exato. Né? Então você é um escolhido por Deus. Então, tô aí, tô nessa lida. Bom, vamos conhecer um pouquinho mais aqui o nosso entrevistado de hoje, Joel Oliveira Júnior, esse homem que nos trouxe essa invenção magnífica aí, que está sendo desenvolvida e logo, logo vai estar no mercado aí para salvar tantas vidas. Você é um homem religioso? Eu fui, respondendo, não sou religioso, mas eu fui criado na igreja evangélica, né? Fui 01 da escola dominical, sabe? Mas hoje, assim, eu não frequento nenhuma igreja em particular, assim, sabe? Mas eu acredito total no divino, né? Na bênção de Deus nas nossas vidas, assim, sabe? Sim. É que esse contato, essa necessidade que a gente tem de estar em contato com o divino é alguma coisa que a gente não consegue explicar. Então, que entra até no teu sonho, né? Puxa vida, né? São José dos Campos representa o que na sua vida? São José é uma das melhores cidades do mundo, com certeza, para você morar. Isso eu tenho propriedade para falar, porque eu morei em várias cidades. Estocolmo, na Suécia, é uma cidade maravilhosa, mas é fria pra caramba. Mas São José é uma das melhores cidades. E aqui em São José a gente tem uma gratificação pelos políticos que tem aqui também. Nos últimos anos, assim, tem facilitado a vida dos joseenses, né? Então isso é uma coisa importante a ser falada, né? Porque a gente só malha político, então as coisas boas têm que ser faladas também. E o Parque Tecnológico em São José me ajudou bastante, né? Eu falo, poxa, tem umas pessoas hoje da prefeitura que me ajudam dando força, sabe? A Secretaria de Saúde também está envolvida? O secretário de Saúde, não, acho que nunca conversei com ele a respeito, mas o Mano, que é de Mano Marques, de inovação e tecnologia. Esse cara, porra, ele é mano pra caramba, né? O Manara me ajuda pra caramba, o Minoro, eu falo que é os 3 M's ali, eles, puxa vida, sempre me deram muita força, sabe? E às vezes não é dinheiro só. Você apresentar pessoas, você divulgar na internet o que a LuckyTech faz. Então, se você está ouvindo, quiser ajudar de alguma coisa, você pode divulgar, pode seguir lá no Instagram, pode seguir no LinkedIn, no Facebook. Isso ajuda, porque você vai espalhar o amor, vai espalhar o que a LuckyTech faz. Então pode ir lá e curte a gente lá, que você vai gostar bastante. Que bacana. Além de pensar em tudo isso aqui, você tem algum hobby? Eu tenho, cara, tenho alguns hobbies. Eu gosto de carro antigo. Eu tenho um MP Laffer que eu tenho uns 20 anos já. Tá lindo. Eu gosto de aeromodelismo. Eu tenho um helicóptero que eu piloto de vez em quando, mas não estou tendo tempo. Nos últimos 2 anos
eu não estou tendo tempo para nada disso, sabe? Você tem mais filhos? Eu tenho o Vitor, meu mais velho, que... Corta aí, meu amigo. O Vitor e qual outro? O Vitor, que me ensinou a ser pai, né? O Vitor é o meu mais velho. E o Arthurzinho, que ele veio... a gente perdeu o Lucas em junho, né? E em setembro nasceu o Arthur. Então eu não tive... Claro que você tem todo o luto e tal, mas eu não tive muito tempo para frescura, porque eu tinha outro menino para cuidar, né? Então eu me separei depois da mãe do Lucas, da mãe do Arthur, mas a gente tem um bom relacionamento, claro, e esses dois meninos eu cuido dos meninos, né? Então eu adoro criança. Paizão mesmo. Eu adoro criança. Esse tempo de pandemia... Lógico que adora criança. O programa todo vai falar sobre criança. Está trazendo a vida aí para tantas crianças, então tem que adorar criança mesmo. Agora, legal, como engenheiro mecânico, como pensador, bacana. E na cozinha, como é que é o Joel? Cara, você sabe que eu cozinho para os meninos, cara. E eu tenho uma feijoada que a gente vai ter que um dia fazer aí pra gente. Prometendo. Pra gente, eu faço as comidas do dia a dia, tomara que eles não perguntem pro Vitor e pro Arthur se a comida é boa. Bom, você morou em vários países do mundo, né? Você viajou muito, né? Sim. Qual é uma viagem marcante, um país marcante para você? Tem alguns, assim. A Grécia é muito linda, porque foi um período, assim, foi berço da civilização. Itália é muito legal. Turquia, puxa, a Turquia, ela é colorida. E eles adoram brasileiros, sabe? Então a Turquia foi marcante. A Suécia mesmo, a Estocolmo, a gente não visita muito Estocolmo, mas é uma das cidades mais lindas do planeta. Sabe, assim, é muito lindo Estocolmo. Acho que e o Caribe eu gostei bastante também. Você tem algum ídolo? Eu não tenho um ídolo. O Príncipe da Paz, esse é o meu ídolo, né? Jesus Cristo. E as pessoas marcantes na sua vida? Quem marca muito na minha vida são meus pais, né? Eu sou Júnior, então o Joelzão lá. E a minha mãe, a Arci, ela é bem mãezona, sabe? Lutadora pra caramba. E ela é leoa total, sabe? E ela é toda negócio. Eu acho que essa parte de empreendedor é totalmente da minha mãe, assim, sabe? É uma coisa que eu agradeço bastante a ela. Joel, as duas últimas perguntas aqui no nosso programa. Você poderia trocar uma semana do seu futuro por 5 minutos do seu passado. Nesses 5 minutos você estaria fazendo o que e onde? Eu trocaria uma semana do seu futuro por 5 minutos do seu passado. Você estaria onde? Onde eu estaria? Eu estaria abraçando meu filho. E a última pergunta, óbvia, né? A grande saudade. Eu tenho a saudade do meu filhinho, assim, sabe? É uma coisa que eu falei pra você não cutucar muito, né? Mas e o que eu quero deixar claro que tem a saudade física, né, do meu filho,
Mas o que eu estou fazendo deixa uma alegria tão grande de seu, assim, no coração, de preenchimento de alegria, preenchimento de paz, preenchimento de amor tão grande que preenche, sabe? Que preenche. Esse é muito verdade que a gente vai salvar muitas crianças. É claro, meu filho não pôde ser salvo. E a gente não sabe o que vai vir para frente. Mas a alegria, esse preenchimento de alegria é algo insubstituível. Eu vejo algumas pessoas falando assim, nossa, sextou e eu não tenho que trabalhar. Eu estou trabalhando até tarde, e é segunda, e é terça, e adoro, sabe? É uma coisa que me satisfaz muito o que a gente está fazendo, sabe? Prazer em conhecê-lo. Cara, prazer todo meu. Tá aí. O papo de hoje foi com o Joel de Oliveira Júnior, que vai voltar aqui nesse programa, porque ele vai falar do sucesso desse dispositivo aqui, a entrega do dispositivo no GAC, nós vamos acompanhar, e ele vai nos trazer mais informações do dispositivo que está ganhando o Brasil e o mundo, com certeza. Que Deus abençoe e quantas crianças serão salvas. Joel, muito obrigado por você ter participado desse programa aqui, parabéns, você é um homem iluminado por Deus. Obrigado. Tá, você é um escolhido por Deus. Obrigado, meu amigo. Então, deixa eu pegar um pouco dessa energia aqui. Obrigado. Felicidades, cara. Obrigado. Viu? Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado, muito obrigado. Eu sei que a gente fala pra caramba e às vezes eu me emociono aqui, mas, poxa, é um agradecimento muito grande de estar aqui falando um pouquinho da Lucky Tech. Siga a gente lá no Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. Vai lá. Um abraço. E no GC está aí o endereço eletrônico do nosso Joel de Oliveira Júnior, que foi o entrevistado de hoje aqui no Pense Nisso. E com ele vamos encerrando mais uma edição do nosso Pense Nisso na TINC TV. Muito obrigado a você que ficou conosco, com certeza você gostou. E alguma pergunta, é só entrar no nosso site, fazer a pergunta que eu passo aqui para o Joel e ele vai responder para você, tá? Ou então você entre nas redes sociais do Joel de Oliveira Júnior e pode contactar com ele. Entra na Lucky Tech, que eu já sei que é lá, né? Tá aí, Lucky Tech, e você pode fazer esse contato com o Joel. Obrigado pela sintonia, pela audiência, e amanhã estaremos de volta aqui com mais um entrevistado e um outro assunto no nosso Pense Nisso, esse programa que presta serviço para você. Muito obrigado e até lá.